versículos 7 e 8. João 16, versículos 7 e 8. E hoje vamos falar um pouquinho acerca do Senhor Espírito Santo. Amados irmãos, nós sabemos que qualquer pregador só consegue usar da palavra do Senhor com a ajuda do Senhor Espírito Santo. Quão difícil é falarmos agora de quem nos ajuda a falar, não é? Ele vai-me ajudar a falar dele. E amados, jamais terei a habilidade de pensar que vou falar tudo. Não, é um pouquinho só. Mas aquilo que vamos falar acerca dele possa ser alimento realmente para a nossa alma, em o nome de Jesus. Diz assim a santa palavra do Senhor: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Amados irmãos, falar do Senhor Espírito Santo é algo tremendo, de grande responsabilidade. O Senhor Espírito Santo, ele se apresenta na Bíblia como a terceira pessoa da Trindade, com a capacidade da deidade, omnipresença, omnipotência, omnisciência. E, amados irmãos, apenas quero abordar um pouco acerca da sua missão, sobretudo a missão de consolar. O versículo que nós lemos, o 7, diz que era importante Jesus ascender aos céus, porque quando ele ascendesse aos céus, enviaria o Consolador. Amados irmãos, nós podemos ouvir frases feitas, podemos ser aconselhados, podemos, à nossa volta, amados irmãos, ser de alguma forma abençoados com palavras benignas, mas, amados, o verdadeiro consolo nós só conseguimos do verdadeiro Consolador, que é o Senhor Espírito Santo. Ele consegue chegar ao âmago da nossa alma, ao mais profundo do nosso ser, e as suas palavras consoladoras fazem toda a diferença. Amém, amados irmãos? Toda a diferença. Glória a Jesus. Amados, quando Jesus fala do Consolador, ele usa a palavra paracleto, que vem do grego paracletos, e significa literalmente chamado para o lado de alguém, ou seja, ajudador, auxiliador, consolador. Aleluia. A expressão paracleto é formada por duas palavras. Para significa ao lado de ou junto a, e kaleo, verbo chamar. O termo paracleto significa então alguém chamado para ajudar e estar ao lado de outro. Glória a Jesus. Amados irmãos, o título paracleto era usado no tribunal para se referir ao assistente legal apresentado como defensor ou advogado. E, amados irmãos, o Senhor Espírito Santo, oh glória a Deus, o bendito Senhor Espírito Santo, ele desceu dos céus para estar junto da igreja. Posso ouvir um amém na igreja? Amém. Nós hoje já temos sentido a presença do Senhor Espírito Santo? Amém. Amados irmãos, o Senhor Espírito Santo, ele se fez presente através dos cânticos, o Senhor Espírito Santo se fez presente através dos testemunhos, das orações. É o Senhor Espírito Santo que se faz presente, amados irmãos, na exposição da palavra, com fogo, com graça. Amados,
É o seu Espírito Santo que tem sido chamado para estar ao nosso lado e nos consolar. A Ele toda a honra e toda a glória. Amados irmãos, qual a missão do Consolador? Eu gostava de pensar em 4 situações. Vamos pensar em alguns textos que trazem a expressão Consolador e conhecer sobre a sua missão. Amados irmãos, e a primeira missão do nosso amado Senhor Deus, Espírito Santo, é ser mesmo companheiro. João, ele dizia no seu Evangelho as palavras de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu quero dizer à igreja o seguinte, amados irmãos: o Senhor Espírito Santo, quando se apresentou lá no cenáculo, não é? E a igreja nasceu, nós recebemos uma promessa que o Senhor Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estaria ao lado da igreja até ao momento em que Jesus Cristo voltasse novamente para buscar a sua igreja. 2 entidades que clamam, amados irmãos, esta frase: ora vem, Senhor Jesus. É precisamente o Senhor Espírito Santo para cumprir a sua missão e a igreja. São as 2 entidades da terra que clamam: ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Espírito Santo, Ele está ao nosso lado e Ele é Deus. Ele é um Deus da palavra. Posso ouvir um amém da igreja? Ele é um Deus da palavra. Não estamos sozinhos. Ele é companheiro e é um fiel companheiro. A primeira missão do Consolador é ser nosso companheiro, é estar ao nosso lado como nosso paracleto, também advogado, amados irmãos, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus disse isso porque os discípulos temiam ficar sozinhos quando Jesus partisse. Amados irmãos, Jesus havia falado aos seus discípulos que importava que Ele fosse, importava que Ele morresse na cruz do Calvário, mas que eles não ficassem tristes, porque não ficariam sozinhos. O Senhor enviaria o outro Consolador que estará convosco. Promessa de Jesus Cristo. Amados irmãos, esta garantia da companhia divina é a presença do Espírito Santo enviado por Jesus quando prometeu: estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Tu não estás sozinho. Tu não te podes sentir sozinho. Tu podes não sentir o Senhor Espírito Santo. Agora, Ele quer que tu o sintas. Ele deseja que tu o sintas. E deve ser um objetivo teu, um objetivo pessoal, ter uma experiência íntima com o Senhor Espírito Santo. Amados irmãos, quando nós temos uma experiência íntima com o Senhor Espírito Santo, quando somos batizados pelo Espírito Santo, nós nos transformamos noutras vidas, noutras pessoas. Quem eram os apóstolos antes da descida do Senhor Espírito Santo? Homens cheios de medo, homens com pavor, homens com dificuldade em passar alguma mensagem, mas quando o Senhor Espírito Santo desceu, quando o Senhor Espírito Santo se apresentou a eles, amados irmãos, eles se transformaram em homens cheios de fogo. Pedro saiu, aleluia, com todo o poder, com toda a graça do Senhor, e na sua primeira mensagem, mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. Porquê? Porque ele já não estava mais sozinho, ele agora tinha um companheiro lá dele. Amém? Amém. Boa glória a Deus. E este companheiro faz toda a diferença. Amados irmãos, este companheiro, ele é invisível aos olhos humanos, mas ele é visível aos olhos espirituais. Sabem, amados irmãos, os demónios são seres espirituais da maldade, e eles veem espiritualmente, e eles, quando olham para ti, eles temem o teu companheiro, eles temem o teu amigo, eles temem aquele que está ao teu lado e faz toda a diferença. Amados irmãos, não estamos sozinhos. Coloca isto na tua cabeça
e perde todo o medo, todo o pavor, porque o Senhor Espírito Santo está ao nosso lado. Amados irmãos, o sentido usado para paracleto aqui é de ajudador. Saber que não estamos sozinhos nos momentos difíceis da vida é bom. Agora, quando sabemos que é o Senhor Espírito Santo, faz toda a diferença, amados irmãos. Um dia Moisés disse: Senhor, se tu não fores comigo, não me faças subir. Amados irmãos, quando nós não temos este companheiro ao nosso lado, mais vale ficarmos quietos, sobretudo em tudo o que envolve a obra do Senhor. Amados, nós precisamos ter este companheiro ao nosso lado para que as coisas aconteçam em um nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão a entender, amados? Por muita vontade que nós tenhamos na nossa força humana, por muita destreza que tenhamos, amados irmãos, na nossa linguagem, na nossa verbalidade, se o Senhor Espírito Santo não estiver ao nosso lado, e se Ele não carimbar, se Ele não disser a última palavra, as coisas não acontecem, amados. Mas quando somos respaldados pela presença deste companheiro do Senhor Espírito Santo, então as coisas acontecem, as portas se abrem, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Oh, glória a Jesus! Amados irmãos, Ele está ao teu lado, e com Ele ao teu lado não tenhas medo, não tenhas medo. Ele é um companheiro que não nos deixa. Quantos de nós já passámos pela experiência de termos companheiros que diziam: eu não te abandono. Todos te podem abandonar, mas eu não te abandono. Podes contar comigo, eu estou aqui. E depois, passado um tempo, olhamos para o lado, onde está o nosso companheiro? Já foi embora. A primeira dificuldade foi embora. Mas eu quero dizer, amados irmãos, o companheiro Espírito Santo, Ele não vai embora à primeira dificuldade. É mesmo nos momentos de dificuldade que Ele está ao nosso lado, porque Ele sabe que precisamos da sua ajuda. É um companheiro fiel, é um companheiro que não vai embora, é um companheiro que luta no mundo espiritual. Ai, se nós pudéssemos ver o mundo espiritual à nossa volta, amados irmãos. Demónios querendo nos tentar, querendo nos perturbar. O diabo, ele quer nos matar, roubar e destruir. Mas, amados irmãos, atrás de nós está o Senhor Espírito Santo. Outro dia vi uma coisa engraçada. Um ursinho bebê, ele viu um predador. E ele olhou para o predador, cheio de medo, viu-se aquela feição do animal, cheio de medo, mas de repente o predador, ele se agacha e o ursinho estica o peito, amados irmãos, e pensa: ele está com medo de mim. Mas depois aparece outra imagem, atrás do ursinho estava o pai, ele estava com medo do pai, o predador estava com medo do pai, porque ele tinha um companheiro forte. Amados irmãos, nós temos um companheiro forte, mesmo quando estamos nos momentos mais fracos, nos momentos mais débeis, o companheiro está lá ao nosso lado, e no mundo espiritual faz toda a diferença. Nós podemos, amados irmãos, agradecer ao Senhor, aleluia, este companheiro que não nos abandona. Podemos dizer um obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus, porque enviou o seu Espírito Santo e está ao nosso lado. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Amados irmãos, o Senhor Espírito Santo é o nosso companheiro, e como alguns pensam, não nos abandona quando nós mais precisamos dele. Não, ele se entristece, o Espírito Santo se entristece. Amados irmãos, o Espírito Santo é sensível. A Bíblia fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um Deus triuno, 3 em 1. Mas quando fala do Senhor Espírito Santo, sempre vemos uma sensibilidade. O Senhor Espírito Santo é muito sensível. Ele sofre. Ele tem ciúmes. Sabiam, amados irmãos, o Espírito Santo tem ciúmes? Ele tem ciúmes. Quando ele viu o nosso coração inclinar-se para outra coisa, ele tem ciúmes. Ele sofre.
amados irmãos, mas não nos abandona. Para o Senhor Espírito Santo sair, amados irmãos, de dentro de nós, é preciso muita coisa. Isso pode acontecer. E ai de quando acontece, amados irmãos. Contudo, o Senhor Espírito Santo não nos abandona nos momentos difíceis. Não. Ele está ao nosso lado. É um companheiro fiel. O Senhor Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vejam a aflição do nosso companheiro em relação a nós. Isto é uma amizade verdadeira. Glória a Jesus. Eu gostava, amados irmãos, de vos ler um versículo onde um homem de Deus precisou de sentir esta companhia. Amados, há momentos da nossa vida que nós precisamos sentir esta companhia. Ninguém gosta de estar sozinho. Nós não fomos feitos para estar sozinhos, amados irmãos. Não. Nós precisamos de uma companhia. O Espírito Santo, Ele é nosso companheiro. E sabemos que faz toda a diferença. Reparem, amados irmãos, neste texto. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo.